é que vocês estão, Leleco e Lelica, meus lindos? Como que vocês estão? Eu estou muito bem. Eu estou bem também, tia Fabiana. E você, como está? Ai, eu tô muito bem. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Você tá com Graças fome? a Deus. Não, Não? não, e você? Leleco vive com fome, tia Fabiana. Leleco vive, né? A barriguinha né, ronca. Como é que ele tá gordinho? Mas, crianças, antes da gente chamar esse tio que vai vir, Eu sei quem vai vir. Tia Elcio. segue? Respira, respira. respira. Leleco gosta muito dele. Leleco gosta muito dele, né? Criança. É mesmo, Lilica, eu gosto muito dele. Isso aí. Ó, mas antes da tia chamar o tio Elcio, antes da tia fazer o pedidinho, Sim. e antes de a gente fazer aquela pergunta chave pro Leleco, rufa os tambores. Leleco, qual é o Instagram da Rede Kids? Fala, Leleco. Arroba Instagram? Ensina muito agora, Leleco. Não sei o que acontece, Lilica. Dá um branco na minha cabeça. E se- Bota a camisa aqui branca. E se rolar um chocolate? Chocolate, Leleco. Ih, então vamos lá, Lilica, me ajuda aí. Arroba Rede Instagram. Kids, Leleco. Perdeu o Perdi chocolate. Perdeu de novo. De né? novo? De novo. Ó, eu Brincadeira. vou voltar aqui, depois eu vou fazer de novo a mesma pergunta. Vai Tá bem. refrescando aí, tá? Sim. Ó, antes a tia quer mandar um beijo pra um amiguinho muito fofo, que é o Alexandre. Beijão pra ele. assiste, manda um beijo pra ele. Ele assiste a aula da Rede Kids. Alexandre? Isso. Ô, Alexandre, olha o Beijo, beijão no seu coração. Alexandre. Ok? E a tia Fabiana, no final do vídeo, vai colocar uma mensagem muito fofinha de uma menina muito fofa, né, Lilica? É sim. Da Amanda. Amanda, Que mandou um beijo pro Leleco, pra Lilica e ainda cantou um louvorzinho lindo. que legal. Então, crianças, se vocês quiserem mandar mensagem pro Leleco, pode mandar o vídeo que a gente vai colocar no nosso canal lá. E ele vai estar lá, disponível lá para todo mundo assistir as mensagens lindas que as crianças mandam pro Leleco, pra Lilica. Tia Fabiana, Oi. então eu posso mandar um beijo pra Amanda? Manda um beijo pra Amanda. Amanda, beijão aí no seu coração, do Leleco. Beijo, Amanda, da Lilica pra você. Isso aí. Então, a gente vai pedir o que para as crianças de cada Leleco? Compartilhar, curtir, Muito Ativar o bem. sininho. ativar o sininho. Muito bem, vocês são muito fofos e muito craques pra lembrar, né? Então, crianças, como o Leleco, a Lilica aí falou aí pra vocês, vai aí no cantinho e... Cri, cri. Curte! Curte! Passa a puladinha de cá, Tira. Isso. E não esqueça de ativar o Sininho. sininho. Se você não é inscrito no canal da IBNT Se inscreva. se inscreve. Vai lá Sim. que você receberá a notificação que a nossa aula vai começar. E a Rede Kids também tem Instagram e Facebook. O Instagram é, Leleco, @, Rede Kids. ponto Rede. Isso aí. E temos o Facebook, que é Rede Kids RDK. Vai lá Rede que Kid RDK. Esse é mais Rede Kid fácil. RDK. Rede Kid RDK. Calma. É pra me decorar. Então, ó, tio Elcio vai vir com Tio uma Elcio. aula muito... Você sabe qual é a aula? Tio Elcio vai vir entender? Eu sei. Qual é? Olha, Eu pensei que a Lili quer falar na minha frente. Eu olhei pra ela. eu gosto de decepcionar às vezes, Leleco. Você achar que eu vou falar e me fala. Mas eu, tipo, Quando você não espera, aí eu vou lá e falo. Lili gosta de falar, né? Olha só, não é Hum. melhor deixar o tio Elcio falar, não? Tá bom, então eu vou Senão eu vou deixar. estragar a surpresa dele. Tá Ele bom. não sabe, tia Fabiana? Tá bom, então. Eu sei, Tá bom. mas eu não quero falar. Tá bom. Então, crianças, ó, tio Elcio vai vir aqui com essa aula, prestem bem atenção, tá? Deixa eu ver. Oi. Dá uma ajeitadinha aqui no meu cabelo. Ai, meu pai. Gente, vocês já viram o penteado, né? Ai, me assustou de novo. Olha o penteado do Leleco, porque o bonitinho, cabelo tão tá bonitinho, bonitinho, tão bonitinho. né? Deu uma estufadinha aqui, né? Eu tô fofinho?
Tá fofinho, gente. Muito fofo, tá? Então, crianças, ó, até a próxima aula. Atenção, tá? Beijo. Beijão, tia Fabiana. Até a próxima aula. Tchau. Até a Tchau. próxima. A galerinha da Rede Kid, mais uma vez aqui com Leleco e Lilica. Certo, Leleco e Lilica? É isso aí, tio. Tudo bem, galerinha? Para mais uma aula. Certo? Certo. E nesta aula nós vamos estar dando a sequência de quê? Vocês sabem? Qual é a sequência? Eu sou o... Não sei. Não sei, tio. Não O sei. pão da vida? Não, isso. O pão da vida é a aula de hoje. Porque nós estamos na sequência de quê? De falarmos que o grande eu sou. Lembra que nas outras aulas falamos sobre o eu sou? Sim. Sim. Então, hoje nós vamos falar eu sou. Eu sou o pão da vida. Vida. E quem é o pão da vida? Quem será o pão E isso, da vida? na decorrer da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre isso. Eu tô curioso, tio Elcio. Quero muito saber. Vamos aprender, né? Estamos aqui para aprender, né? Eu Mais gosto e de mais. comida, já falei, né, tio Elcio? Eu gosto muito de comida. É, isso aí. Leleco, presta atenção para você aprender, Leleco. Eu sei, a gente vai ganhar o pão, afinal, tio E Elcio. na verdade aqui, todos nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Sim. Certo? Então, olha só. Eu sou o pão da vida. Vamos dar o nosso texto básico hoje. Eu vou estar lendo aqui para a gente se basear mais aqui, tá? É João 6, 25 do 35. Tá ok? Então, vamos lá. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e ovos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe o comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, nos dê sempre esse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não credes. Olha só, muito legal isso aqui. Vamos passar aqui umas coisas aqui para a gente abrir um pouquinho a nossa mente, tá? Aqui, ó. O pão é um alimento básico que mantém a vida, certo? Eu gosto muito, tio Elcio. Você gosta de pão? Puxa. Então, quando Jesus fala assim pra gente assim, eu sou o pão da vida, certo? Ele está querendo dizer que ele pode suprir as nossas necessidades, principalmente qual? Espiritual. Ele pode sim manter a nossa vida também na parte física, certo? Porque a gente tendo Jesus no nosso coração, ele pode realmente estar mantendo a nossa vida física também, tá? Mas principalmente, tá? Quando ele fala aqui que ele é o pão da vida, ele está querendo falar que ele é o pão da vida que vai suprir as nossas necessidades espiritual, manter a nossa vida nutrida, a nossa vida espiritual com nutrição, entendeu? Entendi, tio Elcio. É um alimento espiritual. Isso, Jesus vai. O maior objetivo de Jesus é nos nutrir espiritualmente. Então, quando ele fala que não teremos mais fome, é espiritual, né? Isso, a fome espiritual, tá? Porque a gente, quando não tem Jesus no coração, a gente vai sentir um quê? Um vazio, certo? Sim. Quando a gente está com fome, o que a nossa barriga faz? Ronca. Ronca. Porque tá faltando alimento, né? Aí tá Sim. querendo
comer, né? Então, a mesma coisa na comparação. Nossa vida, quando está sem Jesus, a gente está aqui vazio. Entendi. Estamos com fome. Fome. Então, Jesus, quando está falando isso, ele vai conseguir suprir a nossa fome, tá? Com o pão que ele é. Através da palavra de... Isso, através da palavra de Deus, entendeu? Continuando aqui. Aqui. Vamos aqui, ó. Tá vendo esse deserto aqui? Sim. Esse deserto aqui vai nos lembrar uma coisa. Lembra de Moisés? Jesus mencionou nesse texto que nós lemos de Já abriu o mar Moisés. vermelho. Isso. Sim. Não. Então, olha só. Moisés, ele teve uma missão, certo? De Sim. tirar o povo do Egito, que estavam escravos. Sim. E Deus vai e envia Moisés. Só que Moisés, estou recapitulando um pouquinho aqui, um resumozinho. Ele ficou naquela, não vou não, eu sou fraco para falar, eu não consigo, tal, tal. Mas Deus queria que ele fosse o mensageiro dele lá, para tirar o povo Do Egito. da escravidão. Sim. Aí Deus, ele fala assim, mas Deus, eu vou falar como para aquele povo lá do Egito? Ele vai e fala assim, fala que o eu sou o enviou. Entendeu? Então, aí ele vai lá em nome do eu sou, certo? Por isso nós estamos nessa referência de eu sou o pão da vida. Então, depois que Deus liberta o povo, eles vão para o deserto, certo? Sim. E lá no deserto, Deus começa a mandar o maná dos céus, que é o Que pão. é o maná? É uma espécie de um alimento, tipo um pão, né? Da época para o povo, que Deus mandava diretamente do céu para eles. Entendeu? Então Deus dava para eles se alimentarem, né? Isso. Ia ser gostoso, né, Johnson? Ah, com certeza. Um pouquinho de maná também. Deus dá sempre o melhor. Sim. Então, quando Deus mandava esse maná, era Deus enviando, certo? Só que aqui, quando Jesus começa a falar, eles estão falando que quem providenciava isso era Moisés, mas na verdade não era Moisés. Moisés era um instrumento usado por Deus para estar liderando o povo ali. Mas tudo quem fazia as coisas ali era Deus. Sim. O soberano, o grande eu sou. Isso aí, tá? Então, quando eles estavam no deserto, quem alimentou eles foi Deus, tá? Aí enviando o maná. E era aquela coisa, todo dia, toda vez Deus mandava. Cada um tinha que recolher a sua porção o suficiente para aquele dia. No outro dia, Deus mandava de novo. Não ia faltar o alimento para eles, tá? Aí, no caso, aí ia um alimento para o povo, certo? Então, com isso, Deus supriu a necessidade deles na parte física, certo? Sim. Mas Jesus está aqui falando que eu sou o pão da vida, porque ele quer suprir a necessidade principalmente espiritual. Porque é a vida espiritual que Jesus está preocupado. Por quê? Porque essa vida espiritual é para sempre. Jesus quer que a gente aceite ele de todo o nosso coração, porque ele sabe que ele veio e morreu pelos nossos pecados, tá? E a gente aceitando ele todo o nosso coração, a gente consegue o quê? Ter a vida eterna com ele. Então a gente tem que ter isso. Entender que Jesus é o pão da vida para a vida toda, a vida eterna. Que legal! Legal? Jesus é o pão da vida para a vida toda. Escreve aí, Isso. frase do tio Elson. Muito bom, gostei. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então, olha só. Aqui, ó. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Quando Jesus está falando isso, aí muita gente vai pensar assim, mas então a gente aceita Jesus e não vai morrer? Fisicamente a gente morre. Sim. Certo? Mas, lembra, voltando na parte espiritual, a nossa vida espiritual não morre. Sim. Porque a gente vai ter vida eterna com Jesus. Sim. Tá? Então, sempre batendo naquela tecla aqui. Que Jesus está preocupado com a nossa vida espiritual. Tiel, vê se eu entendi direitinho. Você falou do pão que desceu do céu. Sim. Esse pão, então, é Jesus, né? Isso. Que veio saciar a nossa fome espiritual, né? Isso mesmo. Ele desceu do céu. Porque ele é Deus, certo? Ele se tornou homem aqui na terra e desceu da onde? Do céu. Isso mesmo. Céu. Então, para quê? Trazer o ensinamento para as nossas vidas. E isso que ele está falando, que eu sou o pão da vida.
Porque ele está nos trazendo ensinamento, dizendo que nós precisamos conhecer a Ele, nos entregar a nossa vida para Ele, tá? Para a gente que, nisso, através disso, a gente vai ter o quê? A vida eterna com Ele. Entendeu? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como é que a gente consegue nos alimentarmos espiritualmente depois que a gente aceita Cristo Jesus? Alguém sabe responder? Lendo a Bíblia e orando. Isso! Vitamina B.O. Vitamina B, vitamina O. Isso aí! Acredito que é o Fabiano. Isso aí! Show, isso aí! Então, e Leia agora olha só. e faça Oração! Faça oração! Faça oração! Leia a Bíblia e faça oração! Se quiser! crescer. Se quiser! Se quiser crescer! Ei, me empolguei! Me empolguei! Ei, isso aí! Bíblia e faça oração! Se quiser Crescer! Leleco e Lilica. Vocês me deram uma deixa agora aqui. Ler a Bíblia é muito bom, isso mesmo. Mas a gente tem que ler a Bíblia, mas o quê? Com discernimento. Verdade. Tá vendo? Porque não adianta nada, vou fazer... Quando a gente lê a Bíblia, por ler a Bíblia, você só está lendo. Porque, lembra que a gente está falando de alimento? A Bíblia é o alimento, certo? Então a gente tem que ler a Bíblia com discernimento. E quem Aí é esse discernimento, tio Elcio? é você com entendimento. Entendimento. Quem traz esse entendimento é o... Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque espírito entende o que é de espírito. Isso. Então o Espírito de Deus vai falar com o nosso espírito. Então quando a gente lê a Bíblia, é o alimento. Mas a gente tem que ler com discernimento. Porque muitas vezes a gente vai, eu vou ler a Bíblia por ler a Bíblia. Não adianta. Aí Você não vai vai entender nada. Isso. Você vai estar como se estivesse lendo um livro comum. Sim. Mas na verdade, quando você para ler a Bíblia, é para ler com discernimento. Então o que você vai fazer? Pedir o Orando. Espírito Santo de Deus. Isso. Que lhe dê discernimento. Isso, Leleco. Então a gente vai ter que antes, ora, pede a Deus, eu vou ler a tua palavra agora, que o teu espírito venha alimentar o meu espírito. Por isso que Jesus é o pão da vida. Amém. Entendeu? Então, Entendi. a palavra de Deus é o nosso alimento. E quando nós lermos a palavra, nós temos que pedir que o Espírito de Deus venha falar aos nossos corações com discernimento. Para Amém. entendermos o que estamos lendo ali. Entendeu? Então aqui, ó. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. João 6,54, que nós estamos falando. Jesus está falando aqui na parte sempre espiritual. Ele não está falando que ele vai comer a carne dele fisicamente, não. É bom de entender isso, o sangue e tal. Ele está falando que isso tudo é na parte espiritual. Que isso, com isso, no último dia, nós vamos ter um encontro verdadeiro com ele. Porque nós comemos, comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. Nós temos o quê? Um convívio certo com ele. Um relacionamento. Isso. Boa, Lelé. Bate aqui, garoto. Você é show de bola. Muito legal. Então, a gente tem uma intimidade com ele. A gente conhece a Jesus, porque ele é o nosso alimento, ele é o nosso pão da vida. Amém. Amém? Amém. Então, continuando, olha lá. A palavra de Deus é o alimento do nosso espírito, que nós falamos, certo? Nós vamos ler com discernimento da palavra e lermos com entendimento. Para a gente ter entendimento da palavra, tem que ser através do Espírito de Deus na nossa vida. Senão, você vai estar lendo um livro comum. Mas quando a gente ora, pede a Deus, Senhor, fala no meu coração, a palavra dele vai nos alimentar. Tá? Porque, olha só, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Você vai ler um texto ali na Bíblia, de um jeito, mas um momento ali ela vai falar com você. Outra hora, às vezes, você vai ler aquela mesma palavra, aquele mesmo texto, e vai falar de outra forma. Por quê? Ele é alimento. Ela vai se renovando a cada dia. Amém. Então, entendeu? Então, lá. Então, aqui, ó. Você já experimentou o pão da vida, que é Jesus? Vocês já experimentaram esse pão da vida? Eu já. Então, porque vocês aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sim. Então, vocês passaram a experimentar. Então, a gente tem que experimentar todos os dias Jesus. Orando, falando com Ele, o tempo todo ligado com Ele, Lendo a palavra. lendo a palavra, entendeu? Aí isso vai estar o quê? Nos trazendo
conhecimento, aprendendo mais e mais de Cristo. E Ele vai estar o quê? Nos alimentando a cada dia. Amém? Amém. Então, uma pergunta, certo? Sim. Vou pensar numa pergunta aqui para vocês aqui. Quem foi que foi chamado para libertar o povo do Egito? Moisés. E quem chamou? Deus. Deus chamou. E Moisés fez uma pergunta para Deus. Mas Deus, quem eu falo que me enviou? Eu sou. Isso, vocês estão afiadinhos. Por isso, eu vou dar um bombonzinho para cada um aqui. Um bombonzinho aqui para o Leleco. Um bombonzinho aqui para a Lilica. Vocês estão afiadinhos, ó. Parabéns. Muito legal, tá? Então, com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que o Espírito de Deus esteja falando aos corações das crianças, de quem está no outro lado nos assistindo. E eu sei também que vai falar no coração de vocês também, Leleco e Lilica, tá ok? E no meu também, tá? Então, concluindo a aula de hoje, falamos sobre o pão da vida que é Jesus. Então, vamos orar e agradecer a Deus por mais esta aula, ok? Alguém de vocês quer orar? Lilica. Lilica, você quer orar? Ela é oradora. Posso orar, tia. Então, Lilica vai orar. Leleco nunca quer orar, né, Leleco? Eu amo. Orar é falar com Deus, Leleco. Sim, que eu gosto de cantar. Cada um no seu ministério. Tá joia, Leleco. Então, vamos lá. A Lilica vai orar para agradecer a aula de hoje. E muito obrigado por tudo. E é muito bom a presença de vocês aqui também, tá ok? Tá bom. Então, vamos É orar. muito bom assistir sua aula também, tia. Obrigado, Lilica. E muito bom estar com vocês aqui, tá? Amém. Também Amém. gostamos muito, tio Elcio. Tá joia. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esta aula. Sim. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos aprender um pouco mais de Ti. Toma essa mensagem, Senhor Deus, em cada coração que irá assistir, que o Senhor venha estar falando de maneira especial com cada criança, com cada adulto que estará nos assistindo, Senhor Deus, e que essa semente venha germinar nos Amém. corações. Que não venha ser só nós aqui por falarmos, mas que o Teu Espírito Santo venha agir na vida de cada um deles e encher com a Sua maravilhosa presença. Amém. Abençoa, Senhor, cada tio aqui da Rede Kid, cada um de nós aqui que estamos buscando fazer, ó Pai, o melhor para o Senhor. Amém. Que o Senhor venha estar falando em nossos corações e cuidando de cada um de nós a cada dia Amém. mais. Muito obrigado por Obrigado. tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galerinha. Até a próxima. Beijão no coração de vocês. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Não Ó, esquece não esquece de de compartilhar, curtir a página. Ó, Se inscreve no canal. isso aí. Tchau, Ativa tchau. o sininho. Isso aí. Tchau, tchau. Semana Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Oi, Leleco e Lilica, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda. Moro no Espírito Santo. Eu vou cantar uma música para vocês, que eu gosto muito. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Estou bem em suas mãos. Mais alto que o amanhecer. No fundo do chão. Sente o balanço, filha. Sente o balanço do cabelo, ó. Fiz balanço. Da vida. Ei? Tá gravando? Tá. Ih, esqueci como é que é. Foi aberto o começo. Valeu, né? Olá, galerinha da Rede Kid. Mais uma vez aqui para fazer... Tem que ser da Rede Kid. Tá falando, Lilica, de mistério.